Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Vamos para mais um vídeo de palpites aqui, hoje aqui em Aracaju, capital do Sergipe. Vamos para a 9ª rodada aí do Campeonato Brasileiro da Série A. Para quem tá chegando agora no canal, vou falar os palpites aí que eu acho que vão acontecer em cada um dos jogos e também vou falar se eu torço ou não para cada um dos times. Palpites sem clubismo, que eu acho que vai acontecer mesmo. Se eu for torcer, daí eu coloco um certo clubismo ou não. Série A não me importa mais, porque Atlético, meu time, tá lá na Série B, então tanto faz aí, normalmente não torço pra ninguém. Então começando lá, Ceará e Sport. Ceará e Sport. O Sport tomou de 4-0 do Cruzeiro no último jogo e o Ceará empatou lá no Allianz Parque com o Santos. Nesse jogo aí, Ceará e Sport, eu acho que dá Ceará. Vou chutar 2-0 pro Ceará. Vasco e Fortaleza em São Januário. Vasco perdeu pro Vitória o último jogo e o Fortaleza no último jogo meteu 5 no Juventude lá no estádio Presidente Vargas. Então, nesse jogo aí, Vasco e Fortaleza, acho que dá Fortaleza. Vou chutar 1-0 pro Fortaleza lá em São Januário. São Paulo e Grêmio no Morumbi. São Paulo, o último jogo, perdeu pro Palmeiras, né? Levou um golzinho no final lá. E o Grêmio empatou com o Bragantino. Eu acho que dá mais um empate esse jogo aí. Vou chutar 1-1 para São Paulo e Grêmio. Corinthians e Santos. Corinthians perdeu o último jogo pro Mirassol e o Santos empatou com o Ceará. Nesse jogo aí, eu acho que dá um empate também. Vou chutar mais um 1-1 para esse jogo aí. Clássico, Bahia e Vitória, lá na Fonte Nova. Esse é o clássico baiano. Bahia perdeu pro Flamengo o último jogo e o Vitória ganhou do Vasco o último jogo. Eu acho que dá um empate esse jogo aí, Bahia e Vitória também, mais um empate 0-0. Juventude e Fluminense. Juventude tomou goleada do Fortaleza 5-0 e o Fluminense perdeu pro Atlético Mineiro. Nesse jogo aí, acho que dá Fluminense, vou chutar 1-0 pro Fluminense lá no Alfredo Jaconi. Clássico do Rio de Janeiro, Flamengo e Botafogo. O Flamengo, como eu falei, ganhou o último jogo do Bahia e o Botafogo meteu 4-0 no Internacional de Porto Alegre. Eu acho que esse jogo aí, galera, esse é difícil, hein? Não sei se o Botafogo voltou a ser o time do ano passado ou se o Botafogo voltou a ser o time de sempre, então não dá pra saber. Mas eu acho que vai dar Botafogo. Vou botar um Botafogo aí pra galera do Botafogo aí que sempre me critica. Vou botar Botafogo 1-0 em cima do Flamengo e vou torcer pro Botafogo mesmo aí. Os caras falam que eu nunca torço pro Botafogo, vou torcer pro Botafogo. Primeiro time que eu tô falando que eu vou torcer, né? É isso aí. Bragantino e Palmeiras. O Bragantino empatou o último jogo com o Grêmio e o Palmeiras ganhou o clássico com o São Paulo. Eu acho que dá um empate esse jogo aí, 1-1. 1-1 para esse jogo. Mais um clássico, hein? Cruzeiro e Atlético Mineiro lá no Mineirão. Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Cruzeiro deu uma embalada. Eu acho que o Cruzeiro ganhou de 4-0 do Sport, né? E o Atlético Mineiro ganhou do Fluminense. Eu acho que dá Cruzeiro esse jogo aí, hein? Vou chutar 2-0 pro Cruzeiro e vou torcer pro Cruzeiro mesmo. Isso aí. Inter e Mirassol, último jogo, Internacional e Mirassol. O Mirassol ganhou o último jogo, né? Ganhou do Corinthians e o Internacional perdeu de 4-0 do Botafogo. Mas nesse jogo aí eu acho que dá Inter lá, por ser lá no Beira-Rio. Vou chutar 1-0 pro Internacional. Então vamos ver o que eu acertei, que eu errei na última rodada. Falei que ia dar Fortaleza, mas falei que ia ser 1-0 e deu 5-0. Acertei só o primeiro gol, parcialmente. Falei que o Corinthians ia ganhar de 2-0 do Mirassol, mas deu o Mirassol 2-1, errei. Falei que ia dar um empate Grêmio e Bragantino, mas falei 2-2 e deu 1-1. Falei que o Vitória ia ganhar do Vasco de 2-0, ganhou de 2-1. Acertei parcialmente. E falei que ia dar empate 1-1 Bahia e Flamengo, deu 1-0 pro Flamengo. Falei que ia dar empate Sport e Cruzeiro, 1-1, deu 4-0 pro Cruzeiro, errei. Palmeiras e São Paulo, falei que o Palmeiras ia ganhar de 2-0, mas ganhou só de 1-0, acertei parcialmente.
Falei que o Atlético Mineiro ia ganhar do Fluminense de 1 a 0, mas ganhou de 3 a 2, acertei parcialmente. Botafogo e Inter, falei que o Inter ia ganhar de 2 a 0, mas o Inter tomou de 4 do Botafogo, então errei. E o último jogo lá, falei que ia dar empate, Santos e Ceará, falei que ia dar 1 a 1, mas deu 0 a 0, então acertei parcialmente. Então é isso, galera. Convido a todos a se inscreverem aqui no canal e assistirem os vídeos aí sobre estádios que eu tenho feito. E até o próximo vídeo. Hoje, não sei se eu falei, mas estou aqui na capital do Sergipe, Aracaju. Então até o próximo vídeo, galera. Obrigado por assistir. Valeu!